Há um documento do século VI que a Igreja preservou por mais de 1400 anos. Ele relata que quando São Bento chegou pela primeira vez ao mosteiro de Vicovaro para ser seu abade, os monges tentaram envenená-lo. Não uma vez, diversas vezes. Porque a santidade real incomoda o que não é real. E São Bento sobreviveu a cada tentativa. Não por sorte, porque havia uma proteção sobre ele que nenhuma maldade humana conseguia atravessar. Mas o registro que mais chama a atenção não é o do veneno, é o do que aconteceu depois. São Bento, ao saber que aqueles monges haviam tentado matá-lo, não os amaldiçoou, não pediu retribuição, partiu em paz e deixou registrado pela tradição beneditina que a proteção de Deus não depende da ausência de ataques, depende da presença de Deus. E que nenhuma obra das trevas prospera contra quem está verdadeiramente coberto. Esse registro não é lenda, é história documentada da Igreja. E o que ele nos ensina sobre feitiços, sobre ataques espirituais, sobre obras feitas para destruir, é o que vamos explorar agora nesta oração. Mas antes preciso te perguntar algo que vai diretamente ao ponto. Você sente que há algo operando contra você de forma sistemática? Não um problema isolado, um padrão, coisas que travam sempre no mesmo ponto, relacionamentos que se destroem de formas parecidas. Uma sensação constante de que há uma resistência invisível contra o que você tenta construir. Se você reconhece esse padrão, esta oração foi construída para desmantelá-lo pela raiz. Existe outro relato histórico beneditino que precisa ser mencionado aqui. Um jovem monge chamado Romanos conduziu São Bento até uma caverna isolada em Subiaco, onde ele viveu por 3 anos em oração e silêncio. Durante esse período, um padre da região vizinha tentou destruir sua reputação espalhando calúnias. Depois, um homem chamado Florêncio enviou mulheres para perturbar a paz do mosteiro. Depois o veneno. Depois, a conspiração dos monges. São Bento foi alvo de uma campanha continuada de ataques, espirituais e humanos. E em cada um deles, a resposta foi a mesma. Não retaliação, mas oração. Não maldição, mas proteção. Não ódio, mas a cruz. E cada ataque que não destruiu São Bento fortaleceu o que ele representava no mundo espiritual. É essa mesma lógica que opera agora. O que foi feito contra você não define o que você é. Define o que precisa ser confrontado. E confrontamos agora. Façamos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento de Núrcia, patriarca do monaquismo ocidental, aquele que a Igreja canonizou e a tradição consagrou como protetor contra o veneno e contra as obras das trevas. Eu me dirijo a ti agora não com palavras de efeito, mas com necessidade real. Tu passaste 3 anos sozinho numa caverna em Subiaco. 3 anos de silêncio, de oração, de combate interior, antes de começar a agir no mundo. Tu sabes o que é enfrentar a resistência do mal de forma metódica e persistente. Tu sabes o que é ver o ataque se renovar quando parecia derrotado. E tu sabes melhor do que qualquer palavra humana pode descrever que a proteção de Deus não é passiva, é ativa, é viva, é real. Por isso te invoco, não para que faças o que pertence a Deus, mas para que intercedas perante aquele que pode fazer o que nenhum ser humano consegue, entrar no nível espiritual onde os feitiços foram tecidos e desfazê-los na raiz. O que começa agora é uma oração de confronto, não de medo, de autoridade, e São Bento conduz. Antes de continuarmos, quero te fazer um pedido direto. Se este canal tem chegado até você com orações que respeitam sua inteligência e sua fé, clica em inscrever-se e ativa o sininho. Cada pessoa que se inscreve ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam. Faz isso agora e voltamos imediatamente. São Bento, em nome de Jesus Cristo, o único que tem autoridade real sobre o mundo espiritual.
começa agora. Toda obra de magia construída contra esta pessoa, tecida em trevas, alimentada por ódio ou por inveja, sustentada pela vontade de ver o outro sofrer, que seja desarticulada agora, não parcialmente. Que cada componente dessa obra, cada palavra que a formou, cada intenção que a alimentou, cada elemento que foi usado para direcioná-la, perca coesão e se dissolva diante do poder do nome de Jesus Cristo. Todo feitiço que foi construído sobre o nome desta pessoa, sobre sua imagem, sobre seus pertences, sobre o endereço onde vive, que seja identificado e cortado agora pela intercessão de São Bento, que o cordão invisível que ligava esse feitiço a esta vida seja partido. Que o que foi enviado não encontre mais onde se agarrar. Que o nome desta pessoa não seja mais um ponto de acesso para nenhuma obra contrária. E as obras que vieram por canais de pessoas próximas, a inveja disfarçada de amizade, o ódio disfarçado de preocupação, a maldição pronunciada em momentos de raiva intensa por quem convive, que toda palavra lançada assim perca força agora. A tradição da Igreja ensina que palavras têm peso espiritual. E palavras carregadas de má intenção podem se instalar no ambiente de uma vida como sementes. São Bento, que essas sementes sejam arrancadas antes de frutificarem. Que o solo desta vida seja limpo. Há um relato fascinante preservado pela tradição beneditina. Um jovem monge caiu morto enquanto trabalhava nas obras do mosteiro. São Bento foi chamado. Prostrou-se sobre o corpo do jovem em oração. E o jovem se levantou. Esse relato não está nos evangelhos. Está nos diálogos de São Gregório Magno, escrito no século VI, baseado em testemunhos de pessoas que conheceram São Bento pessoalmente. A Igreja não o canonizou por lendas. O canonizou porque havia evidências reais de uma presença espiritual extraordinária em sua vida. Esse mesmo São Bento intercede agora, com a mesma seriedade, com a mesma profundidade, com a mesma autoridade que vem não de si mesmo, mas de Cristo, a quem serviu completamente. Todo o mal que foi plantado na trajetória de vida desta pessoa, nas decisões que precisou tomar sob pressão, nos momentos de vulnerabilidade que foram aproveitados, nas relações que foram usadas como porta de entrada para o que não deveria ter entrado. São Bento identifica e remove, que a história espiritual desta vida seja purificada, que o que foi comprometido sem consciência seja restaurado com consciência. Neste momento, quero te convidar a fazer algo concreto. Vai nos comentários e escreve: São Bento, quebra todo feitiço sobre a minha vida. Escrever essa declaração com suas próprias mãos é um ato de fé ativo. Você está se posicionando. E cada comentário ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam desta oração. Vai lá e volta. São Bento, a quebra do feitiço é necessária, mas o que vem depois da quebra também importa. Porque um espaço que foi liberado sem ser preenchido fica vulnerável. Por isso, o que fazemos agora não é apenas remover, é também restaurar. Que cada área desta vida que foi comprometida por obra contrária receba agora a cobertura da tua intercessão. A saúde. Que adoecimentos de origem espiritual percam o fundamento que os sustentava. O sono, que as noites sejam de descanso real, sem perturbação, sem opressão, sem o peso que alguns carregam sem saber explicar. A mente, que os pensamentos compulsivos, as imagens perturbadoras, o ciclo de ansiedade que não tem origem racional, encontrem o limite da presença de Deus e não consigam avançar além dele. Os relacionamentos desta pessoa, que as relações que foram atacadas, encontrem caminho de restauração, onde isso for possível e vontade de Deus. Que o afastamento que foi produzido por obra contrária seja reconhecido pelo que é, não uma incompatibilidade real, mas uma separação forçada por algo que não veio de Deus.
E que, onde a restauração não for possível, haja pelo menos a paz de quem entende o que aconteceu e não carrega mais o peso da culpa, pelo que não foi culpa sua. O caminho desta pessoa, que as portas que foram fechadas por obra contrária sejam abertas pela mão de Deus. Não todas de uma vez, não necessariamente da forma que se espera, mas que o bloqueio espiritual que impedia o avanço seja removido, que o esforço honesto volte a produzir resultado, que a sensação de andar em círculos, de tentar sem chegar, de se esforçar sem progredir, seja substituída pela experiência concreta de que as coisas voltaram a se mover. Chegamos agora ao momento mais solene desta oração. O que vem a seguir é o selamento, e ele precisa ser feito com toda a seriedade que esta oração merece. Se esta oração está ressoando com o que você está vivendo, se ela está chegando onde precisava chegar, dá um gostei agora e compartilha com alguém que você sabe que está sob ataque espiritual, alguém que tem falado sobre padrões que se repetem, sobre coisas que travam. Você pode ser o meio pelo qual esta oração chega até essa pessoa hoje. Faz isso e voltamos ao selamento. São Bento, com a tua cruz levantada sobre esta vida, pronuncio agora o selamento. Todo acesso espiritual que foi aberto por obra contrária, que seja fechado agora e lacrado pelo sangue de Jesus Cristo. Que nenhuma força que foi removida encontre caminho de retorno. Que a memória espiritual desta vida seja reescrita, não apagando o que aconteceu, mas removendo o poder que o passado exercia sobre o presente e sobre o futuro. A medalha de São Bento, com suas inscrições que a Igreja reconhece como oração de proteção, que seja o símbolo permanente desta cobertura. Que quem porta a medalha com fé a carregue com a consciência do que ela representa. Não um amuleto, não um objeto mágico, mas a afirmação concreta de que esta pessoa está sob a intercessão de São Bento e a proteção de Cristo. E que quem não porta a medalha receba através desta oração a mesma cobertura espiritual. Porque a intercessão não depende do objeto, depende da fé e da autoridade de Deus. Que os anjos que Deus designou para guardar esta vida assumam suas posições agora. Que eles sejam vigilantes, não só neste momento de oração, mas no cotidiano, nas decisões, nos sonhos, nas entradas e saídas desta pessoa. Que a proteção seja constante, não episódica. Todo feitiço foi quebrado, toda obra contrária foi desarticulada, todo acesso espiritual foi fechado. E esta vida está agora sob a cobertura da cruz de São Bento e o sangue de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, esta oração chegou ao fim, mas a proteção que ela estabeleceu não tem prazo de validade. Obrigado por São Bento, que escolheu a caverna antes do mosteiro, o silêncio antes da palavra, a prova antes da missão. Que atravessou cada ataque sem endurecer e cada perseguição sem amarelar, e que hoje intercede com a mesma fidelidade por quem o invoca com coração verdadeiro. Que o que foi feito nesta oração seja selado pelo Espírito Santo, que seja permanente, que seja real, e que esta pessoa possa, nos dias que vêm, colher os frutos de uma vida que foi libertada do que aprendia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta oração foi uma batalha real, e batalhas pedem ação concreta. Curte este vídeo. Cada curtida ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que estão sob ataque espiritual agora. Comenta aqui embaixo. Escreve: São Bento quebra todo feitiço sobre a minha vida. Ou conta o que esta oração moveu em você. Seus comentários fortalecem a comunidade de fé que se forma ao redor deste canal. Compartilha com alguém que você sabe que está vivendo um padrão de ataques repetidos. Alguém que precisa ouvir que não está sozinho e que há uma resposta espiritual para o que está vivendo. Inscreva-se e ativa o sininho.
para receber as próximas orações e batalhas espirituais assim que publicarmos. Há algo que precisa ser dito com honestidade antes de você fechar este vídeo. Esta oração não é uma solução instantânea. A tradição católica não ensina que a oração funciona como um interruptor, que se liga e imediatamente tudo muda. O que a oração faz é abrir o campo espiritual para que a graça de Deus possa agir. E a graça de Deus age no tempo de Deus, que raramente coincide com a urgência que sentimos. O que foi feito aqui tem peso real. A intercessão de São Bento é real. A autoridade da cruz de Cristo sobre qualquer obra das trevas é real. Mas os efeitos dessa realidade espiritual se manifestam de formas variadas, em tempos variados, em intensidades variadas, de acordo com o que cada pessoa precisa e com o que Deus, em sua sabedoria, determina que é o melhor caminho. O que você pode fazer a partir de agora é simples. Continua orando. Não com ansiedade de ver resultado, com a fé tranquila de quem sabe que o que foi pedido foi ouvido. São Bento continua intercedendo mesmo quando você não está orando. A cobertura estabelecida não depende da sua emoção no momento. Ela depende da fidelidade de Deus. E Deus é fiel. Isso não é retórica. É a afirmação central da fé cristã, que atravessa 2000 anos de história e que nenhum ataque espiritual, nenhuma obra das trevas, nenhuma perseguição humana jamais conseguiu desmentir. Que São Bento guarde o seu caminho e que a liberdade que foi conquistada aqui hoje permaneça. Não como lembrança de uma oração que aconteceu uma vez, mas como realidade que se confirma a cada dia. Até a próxima batalha. Amém.